Hello, hello, my friends, brothers and sisters. Vamos lá para mais um momento de reflexão da Missão 33, momento de compreendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. E hoje eu queria trazer para a gente um entendimento sobre a diferença entre obediência e legalismo. E para começar, gostaria de ler um texto que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Que o Senhor aplique a palavra dele em nossos corações, se nos dê entendimento, discernimento e revelação da palavra santa e viva, em nome de Jesus. Amém? Será que obediência e legalismo são a mesma coisa? Óbvio que não. Até parece, mas não é. Denorex, parece, mas não é. Mas afinal de contas, vamos conceituar primeiro obediência. Obediência é uma resposta de amor a Deus. De acordo com a Bíblia, Obediência é uma resposta de amor a Deus. No versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho de João, a palavra diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso é Jesus falando. Primeiro vem o amor. Amor a Jesus, a Deus. E depois, em consequência, vem a obediência. Quando amamos a Cristo de verdade, obedecer deixa de ser um peso e se torna um privilégio. Agora vamos ao conceito de legalismo. Legalismo, meus queridos e minhas queridas, é tentar ser aceito por Deus através das próprias obras, através da força do braço, mesmo o bracinho quebrado. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, a palavra diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém? Ninguém será justificado. O legalismo nos afasta da graça e nos coloca debaixo de pressão e condenação. Estou correndo um pouquinho, que é para o vídeo não ficar muito longo e eu poder publicar de boa no YouTube. A obediência nasce da graça. Vamos ver alguns aspectos. O primeiro é que a obediência ela nasce da graça. Efésios 2, versículo 8 até o versículo 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O cristão não obedece para ser salvo. Ele obedece porque foi salvo. Percebeu? As obras, as boas obras, são consequência, não são a causa. Amém? Outro ponto importante: o legalismo ele produz orgulho. Enquanto a obediência nasce da graça, o legalismo produz orgulho. Lucas, capítulo 18, versículos 11 ao 12. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O legalista compara-se com os outros. Tem esse hábito de ficar se comparando, de se achar melhor do que os outros. Confia em si mesmo. Eu fiz isso, eu faço isso, eu. Tem uma galera, eu não vou dizer de onde é essa galera, que tem um costume, já é um jargão deles. Eu já percebi que já é um jargão deles. Que encontra as pessoas, né, do meio evangélico, que já vai perguntando, você é dizimista? Se você é dizimista, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, atrela a fidelidade a Deus a questão de ser dizimista. Sem mais delongas, vamos passar adiante. Busca aprovação humana. O legalista, ele busca aprovação humana. E mede a espiritualidade por aparência. Né? Tem aquela aparência de santo, de puro, de justo. Mas muitas vezes é só a aparência. O verdadeiro cristão confia na graça de Jeová, reconhece sua dependência, busca a misericórdia divina e vive pela fé. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos orgulhosos. Em algumas versões, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Outro aspecto aqui para a gente pontuar: a obediência produz humildade. Enquanto o orgulho produz soberba, né? A obediência produz humildade. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Quem entende a graça sabe que tudo recebeu de Deus e que é Ele quem deve receber a glória. Tudo vem de Deus. E tudo que fazemos não é para aplauso humano, é para a glória de Deus. Porque tudo é por Ele e para Ele. Ok? Vamos em frente. O legalismo, ele coloca fardos, peso, como culpa, medo, regras humanas, tradições. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4, a palavra vai dizer assim, fique esperto. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Captou? Não aceite fardo imposto por fariseu nenhum. Cristo nos convida a trocar o fardo por descanso, a culpa por graça e o medo por confiança. Mateus capítulo 8, versículo 28, capítulo 11, versículo 28 diz o quê? Um texto bem conhecido. Venham a mim, Jesus falando, convidando, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus é muito diferente de religião, saca? Seguir a Jesus é muito diferente do que seguir a uma religião. Vamos lá. A obediência sempre vai apontar para Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo e a motivação de tudo. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
Quanto mais olhamos para Cristo, mais desejamos obedecê-lo. Quanto mais você olha para Cristo, quanto mais você aprende dele, quanto mais você reconhece o senhorio dele em sua vida, mais desejamos obedecer a ele, Jesus. A obediência verdadeira brota de um relacionamento, não de uma obrigação. Obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Obedecer a Deus, não a homens. Homens, né, que obedecem a Deus, que você reconhece que ele tem uma liderança espiritual, né? E você confirma o que ele diz, o que ele direciona. Você confirma com a palavra de Deus, tudo bem. Mas aprenda sobre Deus, aprenda sobre a palavra dele, para você não ser enganado, para você não ser feito de marionete. Aprenda sobre Deus. Leia a Bíblia. Faça como os irmãos bereanos. Confira o que está na palavra, para você não ser manipulado. A obediência, ela pode exigir sacrifícios, mas seus frutos são eternos. Né? Exemplos: Noé obedeceu e sua família foi salva. Outro exemplo: Abraão obedeceu e recebeu as promessas, descendência numerosa, como as areias do deserto, as estrelas do céu, as areias da praia também. Moisés, outro exemplo de obediência, obedeceu a Jeová e foi usado poderosamente, libertou o povo da escravidão. Não busque atalhos, obedeça e descanse em Deus. Amém? Para finalizar, Lucas, capítulo 11, versículo 28. Felizes são aqueles que ouvem, leem a palavra de Deus e lhe obedecem. Obediência, sim. Legalismo, não. Repeat, please. Obediência, please. Obediência, sim. Legalismo, não. Valeu? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te exaltamos, Pai, porque cremos que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Te pedimos nesse momento, Pai, nos dá entendimento, abre nossas mentes, enche-nos com Teu Santo Espírito da promessa para nos guiar em obediência à Tua palavra. Revela-se a cada um de nós, nos ajuda a caminhar fazendo aquilo que Te agrada. Nos dá fome e sede de Te conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Jesus bless.